Olá, começa agora mais um Frente a Frente. Nosso assunto hoje é direito do consumidor. As férias estão chegando, né? O mês de julho, mais próximo, Sim. e daí todo mundo quer viajar. É um dos pontos da nossa entrevista com Andressa Costa, que é especialista em direito do consumidor. Andressa, é um prazer tê-la aqui no programa. Muito prazer, Gorete. E comecemos com essa questão das viagens de férias, todo mundo se preparando, né? E de repente o problema ocorre já no aeroporto. O que é mais comum e o que é que o consumidor tem de direitos, começando por essa questão de atraso nos voos? Certo. Boa tarde. Agora tem uma coisa que você falou, as férias estão chegando e é aquela viagem tão sonhada, tão planejada, ela pode se tornar realmente um problema e um caos. Já de início, né, ou até no próprio retorno da viagem. E aí, um dos casos principais que a gente mais tem visto, questão de overbooking, que é o caso quando a companhia aérea, ela vende mais passagens do que comporta a aeronave. É um absurdo, né? Um total absurdo. E ela tem consciência disso. Mas isso é um dos pontos que a gente mais fala e a gente aconselha. Quanto antes você puder fazer o check-in do seu voo, você tenta garantir a sua vaga no voo e evitar esse prejuízo. Não quer dizer que isso não vai acontecer com você, mas é uma precaução que a gente orienta para que, se você puder fazer o check-in com o máximo de antecedência, você consiga e tente evitar essa questão do overbooking. Além do overbooking, uma situação Perdão, interrompê-la, ainda no overbooking, o que leva as empresas, o que é que se deduz de as empresas fazerem isso? Consumismo mesmo, né? É vender a passagem. Tem empresas que alegam que nesse dia eu vou conseguir atender com um número maior de aviões, eu vou conseguir disponibilizar duas aeronaves, 3 aeronaves. Quando chega no dia, não conseguiu disponibilizar. Não conseguiu disponibilizar porque a tripulação não estava disponível, porque questões de escala da tripulação, a aeronave teve algum problema. Então, muitas vezes elas alegam isso, mas tem situações que, de fato, a empresa já vende sabendo que não vai conseguir atender. Querendo infelizmente. Tirar proveito da situação. Sim, Né? o consumidor é a parte mais frágil dessa relação. Infelizmente, nos dias de hoje, que enfim, não deveria acontecer, o consumidor ele continua sendo a parte mais frágil dessa relação de consumo. Outra questão que você ia tratar. Sim, a gente até recentemente, aconteceu aí amplamente nas redes sociais, todo mundo viu, que foi até o caso da atriz Ingrid Guimarães. Então, é até importante eu tocar nisso, porque muita gente acaba na hora da situação, fica um pouco nervoso, fica apreensivo e acaba não conseguindo imaginar ou entender o que poderia ser feito naquela situação. A situação da atriz é o que a gente chama de downgrade, ou seja, é quando você compra um assento, um determinado assento. No caso da atriz, ela comprou um assento intermediário no voo. E quando ela já estava lá sentada, antes do voo decolar, a equipe, a comissária procurou e informou que ela estaria sendo realocada para uma classe inferior. Então, ou seja, ela tinha desembolsado um valor maior para ter um conforto melhor no voo e ainda assim a empresa foi lá e desceu ela de nível naquela categoria que ela havia comprado. A empresa alegou que uma pessoa da classe acima não conseguiu comportar e por isso estaria relocando para o lugar dela. Então, a gente se depara muito com essa situação, infelizmente. E o que a gente aconselha principalmente é que as pessoas gravem, filmem, tirem foto, registrem tudo que vocês puderem registrar. Então, foi comprar a sua passagem, vai salvando esses documentos, deixa sempre no seu e-mail, a confirmação da passagem, a confirmação da classe que você comprou ali no voo. Chegou nessa situação do voo, registra, grava. Não adianta discutir, né? Porque você pode ali acabar perdendo a sua razão. Mas a gente pede que registre ao máximo. E as pessoas precisam entender, que é o que infelizmente a empresa não quer que o consumidor saiba, é que ele não é obrigado a fazer aquilo que ele não contratou. Então, se você comprou aquela poltrona na classe média, intermediária, e a operadora de aeronave quer colocar você numa classe inferior, ela precisa perguntar, você aceita? Você, consumidor, você aceita realmente sair do seu local e ir para outro? A empresa acredita sempre na condição pouca do viajante de entender esses direitos, né? Sim, infelizmente. E a gente mais aconselha isso. Quanto mais o consumidor souber dos seus direitos e deveres, mais dificuldade a empresa vai tentar agir contra ele.
Então, quando a empresa comissária lhe procurou nesse momento para dizer, senhor, o senhor vai precisar mudar de local. Então, peraí, por quê? Então, tenta gravar ali, está acompanhado, pede para alguém gravar, para alguém filmar, registra tudo o que está acontecendo. Há uma consciência coletiva de participar dessa condição de a empresa estar resistindo em reconhecer, e os passageiros em geral, eles são abertos a essa contribuição? Então, dependendo da situação. Formação de provas, né? Exatamente. A gente vê que muita gente já começa a ali filmar e tudo mais, muita gente já começa a entender a situação e, dependendo do caso, muita gente já consegue, vai poder ceder. Vamos supor que você tem uma situação de uma pessoa idosa, uma pessoa com dificuldade de mobilidade. Mas o que o consumidor precisa entender que ainda assim ele não é obrigado a ceder o lugar dele. Então, se a comissária, que foi até esse caso da atriz que a gente mencionou aqui, a comissária está dizendo, você vai mudar de local, você não tem opção. Ou você muda de local, ou você vai ser retirado do voo. Que é uma agressão, né? Exatamente, é completamente ofensivo. E o constrangimento que você está passando ali na frente dos outros... Exatamente. Então, por quê? Qual o motivo? Então, a empresa, quando ela identifica que o consumidor, ele sabe os seus direitos e deveres, e o que a gente vê até é que algumas empresas, elas conseguem atualmente gerir essa situação de uma forma legal, legal que a gente realmente fala dentro das normas da legislação, é oferecer, consumidor, eu posso mudar o senhor de local e, em contrapartida, eu lhe ofereço um valor pecuniário, eu lhe ofereço pontos. Se o consumidor ele for adepto aos pontos da operadora, que a gente tem operadoras de avião que tem, né, os cartões, então pode o consumidor aceitar pontos em troca? Não, eu aceito, desde que você me dê tantos pontos, desde que você me dê um valor pecuniário X. Então a empresa também ela pode oferecer. Ou até mesmo, pronto, eu vou lhe dar esse trecho, no próximo trecho a gente vai ofertar para o senhor. Então existe essa possibilidade. Precisa haver, de fato, essa comunicação e essa tratativa. Porque os atrasos nos trechos farão a diferença no final da viagem, Com certeza, com certeza. Precisa se ter essa consciência, não é, Andressa? Sim, sim. O atraso no trecho, ele pode prejudicar o resultado da sua viagem. Então, o consumidor, ele não é obrigado, e a gente escuta muito isso. A empresa fala, mas a conexão não é minha, não é com a minha empresa, então eu não me responsabilizo. Não, não é assim. Então, você comprou esse trecho com a operadora, sim. A conexão pode ser com outra empresa, mas se você tiver um prejuízo com esse atraso e isso afetar o resultado da sua viagem, você tem direito, sim, a uma indenização pleitear, uma indenização por danos morais. Inclusive até dano material, se esse atraso resultar na perda de uma diária, na perda de um passeio que já estava pago. De uma prova. Exatamente. No campo do ensino, não é? Uma prova, uma entrevista de emprego, uma palestra importante que você, enquanto profissional, foi lá, viajou para ministrar essa palestra. Então, são danos irreparáveis. Certamente. No momento desse, você não tem uma advogada à disposição na hora para brigar no sentido positivo da situação. Como deve proceder o consumidor? Que a gente mais orienta é realmente que registre o máximo de informações que você puder. Então, o consumidor, quando ele registra, ele vai pleitear na justiça, e é importante que o consumidor saiba que o judiciário, ele está ao lado do consumidor. Então, a jurisprudência já está pacificada nesse sentido, os tribunais, eles têm decidido favoravelmente ao consumidor. Então, registra tudo isso. O voo atrasou, está lá atrasado 3 horas o voo. Tira a foto do painel, onde mostra que está lá o atraso, mostra o horário do bilhete, enfim, vai fazendo tudo, registre tudo que você puder. Diárias em hotéis, né? Tudo. Então, se esse atraso, ele resultou realmente num prejuízo para você material que a gente fala, diária, que você teria que entrar no hotel, perdeu a diária, um passeio que já estava pago, o meu passeio era, depois que eu chegasse na viagem, já estava ali pago há muito tempo, enfim. Então, tudo isso, todo esse valor pecuniário que você gastou, você pode pleitear na justiça o retorno dele. É interessante que esses problemas não ocorrem muito com os voos internacionais. Isso é muito comum nos voos domésticos. Por que será? Então, infelizmente, a gente, independente de questões políticas, a gente não está aqui para falar sobre questões políticas, mas o Brasil, ele acaba permitindo que as nossas operadoras de avião, elas tenham essa atitude. Se você parar para ver, já começa aqui fora do país, a gente tem um leque, uma variedade de operadoras muito maior.
Aqui no Brasil não, realmente é uma área muito estreita. Sobretudo aqui no Nordeste, né? É algo que não se explica. Exatamente. Não ter voos permanentes, diretos, um voo por dia, 2 voos por dia, não sei bem, mas é meio por aí. Isso, e o consumidor ele fica à mercê disso. Então, eu quero ir, exemplo, para o sul do país. Você acaba que você só tem uma operadora. Se você quer ir direto de Maceió, você só tem uma operadora, 2 operadoras, você não consegue nem aproveitar todas que tem aqui no Brasil. Então, infelizmente, o Brasil, o nosso país ele acaba permitindo que as empresas elas pratiquem essa abusividade. Outro ponto até interessante que muita gente quando procura a gente para questionar, fala, doutora, a ANAC prevê essa regulamentação, mas as pessoas precisam entender, e é por isso que a gente fala da importância do consumidor estar orientado, é que a ANAC, a regulamentação da ANAC, ela não é superior ao Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem um Código de Defesa. O código é determinante. Isso, o Código é uma legislação federal e ela é superior a qualquer regulamento que venha ser feito aqui no Brasil. Então, por mais que as normas da ANAC permitam determinadas situações, o Código de Defesa do Consumidor está ali para proteger o consumidor. Como denunciar as empresas? Porque é algo que tem que ser feito também no bojo dessa reclamação. Sim, com certeza. Junto ao site da ANAC, existe essa opção de você fazer essa reclamação junto ao site, mas dependendo da situação, dependendo daquilo que causou ao consumidor, então se você teve um dano material, um prejuízo pecuniário, se você teve o dano moral, então quando a gente falou desse caso da Ingrid Guimarães, a questão do constrangimento que ela passou no voo e diversas outras situações que a gente vê no dia a dia, além da denúncia junto à ANAC, você deve sim pleitear a justiça, procurar um advogado e pleitear sua indenização por dano material ou por dano moral. Há um despreparo das equipes de voo nos aviões atualmente, percebe-se isso também? A gente percebe, eu posso dizer que a vulnerabilidade, eles veem a vulnerabilidade do consumidor, então quando eles identificam que o consumidor não sabe aquilo, é frágil, né? Que é frágil, então ele quer imputar a ele e decidir pelo consumidor. Então isso torna realmente aí Que maneiras a gente pode identificar nesse sentido? Da fragilidade? Da fragilidade e da ação dos comissários. Um dos pontos importantes que a gente fala que parece uma besteira é quando você chega para embarcar e falam você é obrigado a despachar sua mala de mão. A gente vê que isso é bem corriqueiro. Eu acho que todo mundo que está assistindo a gente já passou por isso. A chamada no próprio aeroporto, né, as pessoas estão chegando para fazer o embarque e há uma chamada, põe a sua mala por aqui. Sim, o avião está cheio. Exatamente, o avião já está lotado. Exatamente. O que o consumidor precisa entender é que a aeronave comporta quantos passageiros? Valor X. Então, você entende que X passageiros têm direito a X bagagens. Então, peraí, como é que está todo mundo tem passageiro? Então, deveria ter lugar para todo mundo da bagagem. E o consumidor, ele não é obrigado a aceitar aquilo que ele não contratou. Então, se quando você comprou a sua passagem, estava lá dito, eu tenho direito a uma bagagem de mão. Bagagem de mão de 10 quilos, enfim, 12 quilos, dependendo da operadora. Então, eu não quero despachar minha bagagem de mão. Ah, a senhora é obrigada. Então, peraí, aqui eu tenho peças que são de valores inestimáveis. E não adianta a pessoa discutir com o cliente, dizer, não, isso aí é facilmente comprar. Para você, pode ser para você, para mim não é. Exato. E o que prevalece é o direito do consumidor. Do consumidor, exatamente. Então, você não é obrigado. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Andressa Costa, que é especialista em direito do consumidor. E o nosso assunto agora são as ligações intermináveis telefônicas que incomodam a todos nós de há muito. Como se deparar diante de tal abuso, doutora Andressa? Então, Gorete, é muito importante que nós, enquanto consumidores, saibamos diferenciar o que é uma simples ligação da abusividade. Então, as pessoas às vezes procuram a gente e falam, doutora, eu estou recebendo ligação diariamente. E eu falo, como assim ligação diariamente? Uma ligação durante o dia? Uma ligação no outro dia? Então, peraí, essas ligações esporádicas, elas não configuram abusividade. E aí, contrário a isso, a gente tem pessoas que estão recebendo 10, 20, 30 ligações durante o dia. Isso sim configura abusividade, isso sim configura o excesso dessas empresas de telemarketing junto ao consumidor. A questão é que você denuncia e um outro toma o lugar daquela que estava praticando essa ilegalidade, eu diria. Né? Isso. Infelizmente, a gente vê os nossos números sendo repassados entre as empresas, enfim, sendo divulgados sem a nossa anuência. Como isso acontece? Então, Quais são as circunstâncias em que isso acontece? As empresas, de fato, elas nunca assumem, de fato, como teve ali acesso aos nossos números. Mas esses cadastros que a gente faz com as lojas, as empresas acabam compartilhando com as outras empresas e para realmente acesso a dados, a divulgar, a propagandas, enfim, para divulgar ali realmente os anúncios da loja. E aí nossos dados acabam, enfim, se espalhando ali pelas empresas. Nossos dados na compra, numa loja, no supermercado? Sim. Sim. No cadastro, me passa aqui o seu telefone para contato. Quantos cadastros a gente tem junto à empresa? Você vai comprar um móvel, vamos fazer um cadastro. Você vai fazer um cartão em algum canto, vamos fazer um cadastro. Um cartão que eu digo, um supermercado que você procura para fazer. Enfim, várias lojas colocam. Até por meio do CPF mesmo. Sim, é fácil. No supermercado é o CPF, né? E a gente, infelizmente, vê os nossos dados se espalhando. Só que é isso que a gente mais bate na tecla, é que o consumidor ele precisa entender a questão da abusividade. Então, o que dá o direito, de fato, a você pleitear até uma procura por uma indenização por dano moral, seria essa abusividade, o excesso. Né? Quais são os direitos do consumidor em relação a essas ligações indesejadas? Inicialmente, a gente fala que até para comprovar a boa-fé do consumidor, muita gente não sabe, mas existe um site chamado Não Me Perturbe, que é o nãomeperturbe.com.br, é um site oficial da Anatel, então a gente recomenda que o consumidor faça o cadastro nesse site, ele vai lá, cadastra o número dele e deixa claro que ele não quer mais receber essas ligações. Então, fez o cadastro, a Anatel tem até 30 dias para fazer com que essas operadoras não entrem em contato com você. Se passou esses 30 dias, você ainda continua recebendo as chamadas, o que a gente pede? Tira print da tela do celular, salva a chamada, enfim, tem gente que bota para gravar. E aí, até hoje em dia, facilmente, já consegue identificar qual é a operadora, porque é importante a gente identificar qual é aquela operadora. E quando você junta todas essas provas, inclusive mostra a sua boa-fé, quando você foi lá e fez a sua reclamação junto à Anatel, não pararam as ligações, a gente recomenda que procure um advogado e pleiteie na justiça uma ação por dano moral. Como bloquear as ligações de telemarketing no celular? No celular você tem a função diretamente, né, de tentar bloquear a chamada. Para o consumidor que não tem esse conhecimento, é importante saber. Isso, você pode diretamente bloquear. A diferença é que pelo celular você vai ter que bloquear número por número. Então, por isso que a gente recomenda desde o início que faça a reclamação no nãomeperturbe.com.br. Você faz seu cadastro, deixa lá registrado, coloca o seu número e aí faz com que automaticamente, após 30 dias, sejam afastadas realmente essas ligações. Bem, há como solicitar indenização por ligações indesejadas? Sim. A jurisprudência hoje em dia já está pacificada nesse sentido. Entende, de fato, o consumidor como a parte vulnerável dessa relação de consumo. Então, o consumidor ele acaba ficando de mãos atadas quando ele recebe esse volume de ligações. E muitas vezes o consumidor passa a não atender ligações importantes porque acha que é um telemarketing.
Então, eu via que o número podia ser, enfim, uma situação da sua família com urgência, que você acaba não atendendo. É porque o DDD varia, né? E chega também pelo 82. Exatamente, chega pelo da localidade. E aí você fica, e se eu atender, se eu não atender? E realmente você acaba não atendendo. Então, tem muitas vezes reuniões, finais de semana, feriado, horários noturnos, enfim, horário de descanso. Então, isso acaba afetando a vida pessoal. Então, peraí, você já saiu da esfera de tentar uma relação de consumo de uma maneira saudável e você está invadindo o meu espaço. Então, você não consegue estar na sua casa, no momento de lazer com a sua família e o telefone ele não para de chamar. Então, tem gente que aparece, clientes que aparecem para a gente com o print da tela do celular com um volume de ligações absurdos. Isso durante a semana e nos finais de semana. Exatamente. Em horários completamente distantes da condição comercial, eu diria. É invasivo. O consumidor ele se sente invadido. Você está ali no seu horário de descanso, está com a sua família. Então, a jurisprudência hoje em dia já está pacificada nesse sentido. E se fez o cadastro no site da Anatel, não me perturbe.com.br, não afastou essas ligações. E lembrando que a Anatel tem 30 dias para fazer o bloqueio dessas ligações. Não surtiu efeito, vamos procurar a justiça, vamos pleitear uma indenização e pedir o bloqueio judicialmente. É um caminho longo? Não é um caminho tão longo, porque é uma ação que pode ser feita pelo juizado especial. Então, o juizado especial ele está mais célere para essas demandas. E não é que o consumidor ele seja obrigado a fazer o cadastro junto da Anatel. Mas quando ele faz esse cadastro, mostra a boa-fé dele. Mostra, inclusive, que meu objetivo não é só ganhar dinheiro. Meu objetivo não é ganhar dinheiro em cima da empresa. O meu objetivo é proteger o meu espaço. Então, você tentou amigavelmente e, se não, procurou a justiça. Há consequências para as empresas que lhe fazem essas ligações indesejadas? Multa. A Anatel, justamente quando a gente faz essa reclamação junto ao site da Anatel, ela aplica multas, tem os regulamentos também da Anatel, e a empresa ela é obrigada a prestar uns relatórios. Então, é muito importante, além do valor pecuniário que a empresa pode pagar ao consumidor por uma indenização por dano moral, a empresa pode pagar uma multa junto à Anatel por estar falhando na sua prestação de serviço. Como reclamar essas ligações indesejadas para a operadora? Muitas vezes você não sabe qual é a operadora que está enviando. É algo muito difícil, né, identificar. Infelizmente, tem ligações que atualmente, quando você já consegue identificar, já aparece qual é a operadora. Mas, infelizmente, caso não apareça, a gente pede que atenda a ligação e que pelo menos consiga identificar qual é a operadora. Então, se conseguiu ali registrar qual é a operadora, anota o número do horário que foi feito, anota o nome da operadora, vai salvando esses dados para você, vai juntando essas provas, porque se você precisar pleitear uma ação na justiça, você já está ali com toda a documentação separada e encaminhada. Questionam, por exemplo, bloquear essas ligações de números desconhecidos, mas quando o consumidor já desesperado toma uma iniciativa como essa, ele está inviabilizando que pessoas com números diferentes liguem para ela, que seja do interesse dela também. Aí é outro prejuízo. É outro prejuízo. Por isso que essa questão do site da Anatel, inicialmente, ela afasta o telemarketing. Então, essa divulgação do seu número para fins de telemarketing, para fins de operadora que estão lhe oferecendo um plano melhor, enfim, vamos aqui mudar de plano, uma venda de consórcios. Então, o objetivo da Anatel é afastar essas ligações. Então, quando a Anatel consegue bloquear essas ligações, você entende que as próximas ligações, o correto é que sejam ligações, né, tradicionais. Quais seriam as melhores práticas para evitar essas ligações indesejadas? De fato, infelizmente, o consumidor, por ele ficar tão vulnerável, a melhor maneira da gente atualmente impedir essas ligações é cadastrando e reclamando. Então, e a gente até fala isso, tem muita gente que procura e fala, está acontecendo isso comigo. Ou a gente escuta colegas comentando que eu não aguento mais essas ligações. E eu falo logo, pessoal, já fizeram um cadastro junto à Anatel? É importantíssimo que vocês façam esse cadastro. E muita gente não sabe. Então, a Anatel hoje, e recentemente foi divulgado dados de número elevadíssimos de reclamações. A relação do consumidor para pedir o não perturbe, que tal número ligue,
É dessa forma? Ele faz um cadastro junto no site da Anatel, é bem simples, entra no site da Anatel, nãomeperturbe.com.br, e aí tem lá a opção de que você coloca que não quer mais receber. Então, você cadastra o seu número e a Anatel entende e gera um bloqueio. Então, a Anatel tem 30 dias para bloquear por completo. Caso não haja esse bloqueio, de maneira amigável, então, aí sim a gente recomenda que o consumidor procure a via judicial. Como evitar as ligações de telemarketing após fazer uma compra, o consumidor fazer uma compra? Então, infelizmente, complicado. a gente não consegue evitar, infelizmente. Então, Não é possível. não seria possível, a não ser que você realmente consiga faça o cadastro. E aí, se porventura você fez o cadastro, você pleiteou uma ação, e você tem direito a fazer uma nova ação. Se a empresa, por acaso, você conseguiu judicialmente que fosse afastadas as ligações, que fosse bloqueado, enfim, ligações de telemarketing com o seu número, e porventura retomou, a justiça precisa ficar sabendo do descumprimento contratual, do descumprimento da decisão. Ou seja, só tem andamento o processo quando a justiça toma conhecimento. Isso, né? ou por meio da Anatel, ou realmente pela questão judicial. A Anatel, de uns tempos para cá, principalmente durante os relatos que estão sendo divulgados, o volume de reclamações, ela vem tentando contornar a situação e melhorar, até porque a Anatel também pode ser responsabilizada. Então, a justiça pode dizer, Anatel, você está falhando na sua prestação de serviço. Você não é uma agência reguladora, então ela precisa realmente ter o controle, né, sobre essa situação. Há possibilidade de o consumidor solicitar a remoção do seu número da sua lista, desse número da lista diretamente? Diretamente, a não ser que ele fale com a operadora, que ele queira insistir na ligação, porque você tem essa opção. Então, muitas vezes, determinada operadora X que está lhe ligando constantemente. Ela sabe que você é cliente dela, que o seu plano é determinado plano, e ela faz, eu posso aqui aumentar o plano dele? E essa operadora começa a ligar. Ligar. Exatamente. E aí, nesse caso, você vai dizer, operadora, eu não quero que você me ligue mais. Então, qual o número do protocolo? Vou registrar tudo aqui. Eu já disse a você que eu não quero. Se a operadora ligou novamente, pode ir direto para a justiça, pleitear uma ação. Quais são as opções existentes para bloquear ligações indesejadas no Android? Na própria chamada, você consegue bloquear o contato, bloquear o chamador. Agora, o problema é que você acaba bloqueando apenas aquele número. Então, a ideia é que você passe a não receber mais o número, contato daquela operadora. Você vai dizer, eu não quero mudar meu plano. Eu quero continuar com esse. Se eu quiser, eu vou lhe procurar. Então, se a operadora, você sabe que é aquela operadora X que está te ligando constantemente, procura um advogado e vamos pleitear na justiça uma ação por dano moral. Eu perguntei no Android e no iPhone. Mesma coisa. Mesmo procedimento. Mesma coisa. Agora, o problema é que você bloqueia o chamador de maneira individual e não os outros números que a empresa... Porque você bloqueia uma, a empresa vai ligar de outro. Infelizmente. É isso que ocorre, né? Infelizmente. Verdade, é o mesmo assunto por telefonemas diferentes. Exatamente. E aí, quando você vê que é a mesma empresa, a justiça está do seu lado, a justiça está pacificada nesse entendimento e identifica a abusividade. Pois é, eu não consigo entender como algo ilegal, né, tem um trânsito tão fácil e reprodutivo, né? Sim. E, as empresas não estão preocupadas em pagar multa, nada nesse sentido, né? Então, é o que a gente mais fala, e até nas nossas petições a gente menciona, que quando a justiça determina um valor pecuniário muito pequeno, aí, o que é para essa empresa? Nada, exatamente. Uma empresa aí de uma proporção gigantesca no nosso país, porque a gente sabe que nosso país tem uma quantidade mínima de empresas de telefonia, é bem restrito. Então, o que é para ela? É por isso que a gente fala que a indenização por dano moral, ela tem que ser compatível, inclusive, com o valor, com a pecúnia que a empresa tem, com o valor que a empresa pode tirar daquilo tudo. Então, a gente sempre pede um valor, uma compensação que seja equivalente e que faça a empresa repensar se pode continuar fazendo aquilo. É como uma forma de fato, uma sanção e um aprendizado para a empresa. Um aprendizado para nós também, consumidores, sobretudo, não? Sim. E quando é aquilo que a gente mais fala, quando a gente sabe nossos direitos e deveres, as empresas pensam duas vezes. Vai tentar várias vezes naqueles consumidores que não têm o conhecimento. Exatamente. À altura.
Vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. É só um minuto. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Andressa Costa, especialista em direito do consumidor. E o nosso assunto agora são as festas juninas e que são movimentadas, né, pelos shows. Sim. E há muito ligado ao direito do consumidor quando esses shows são atrasados na programação. Sim. Ou deixam de existir. Ou são cancelados. São cancelados, exatamente. Como a senhora entende essa questão? A gente está aí chegando, né, os festejos juninos, o volume de festas, não só na nossa capital, como vários locais aqui do Nordeste. A gente sabe que o Nordeste ele é pioneiro aí do São João e com, enfim, eventos renomados e conhecidos nacionalmente. E aí o consumidor ele precisa estar atento até quando o evento é cancelado, o evento é remarcado. Peraí, eu tenho direito? Eu tenho direito a pedir a restituição do meu ingresso? Sim, você tem direito. Poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem. Então, e muitas vezes, quando um evento é cancelado, você comprou o ingresso para um show, é um evento que tinha X artistas, ali tinham 3 apresentações, por exemplo, e uma delas foi cancelada. Mas eu queria ir por conta daquela apresentação. Então, peraí, a empresa, ela precisa oferecer a você o direito de reembolso, cancelamento ou reembolso, ou até uma possível remarcação. Pouca gente sabe disso. Pouquíssimas pessoas sabem. E aí falam, poxa, a atração que eu queria foi cancelada. E a empresa fala, mas tinha as outras 2. Ou foi substituída, mas não é nada que você gostava. Então, o consumidor ele não é obrigado a aceitar. O consumidor pode sim solicitar o cancelamento, a restituição do valor. Será que isso na prática não cria problemas entre o consumidor e os agentes da festa, digamos? Infelizmente, hoje em dia a gente tem empresas que já conseguem facilmente, empresas grandes quando você adquire, mas infelizmente a gente dá de encontro com empresas que, principalmente em festas menores, não, eu vou remarcar a festa. Argumenta e não aceita fazer a troca. Então, o consumidor ele precisa ter conhecimento de que ele pode sim pleitear, até judicialmente, e dizer, eu quero a restituição do meu valor. Então, ele não é obrigado a aceitar. A gente sempre fala bastante disso. Aquilo, você adquiriu aquele produto, você firmou um contrato, entre aspas, com a empresa. Quando você adquiriu, você estava ali sabendo qual era o regulamento. A partir do momento que a empresa descumpre determinada situação, descumpre alguma cláusula ali que estava estipulada, até quanto a essa questão de alteração do evento, o consumidor pode sim pleitear uma ação na justiça, caso a empresa amigavelmente não queira resolver. Que outros problemas são comuns na relação do consumidor com as festas juninas? Os espetáculos, né? A gente vê bastante, Gorete, principalmente porque a gente aqui no Nordeste tem a tradição de não só aproveitar o São João da nossa cidade. Então, peraí, eu vou comprar o São João daquela festa que ali eu viajo para aquilo, eu paguei hotel para aquele local, eu, enfim, me organizei todo para estar naquele dia do evento e comprei meu ingresso de maneira online. Então, houve uma situação que você precisou cancelar e aí você solicita o cancelamento da empresa. O consumidor tem 7 dias. Essas compras pela internet, o consumidor tem o direito de arrependimento de 7 dias. Então, não sabe disso também. E não sabe disso. Eu comprei. Poxa, agora eu vou ter que correr atrás para vender. Peraí, você não precisa vender. Você pode solicitar a restituição, o cancelamento. O cancelamento e a restituição. Agora, a gente alerta o seguinte. Você comprou com 7 dias de antecedência, porém a festa era em 5 dias. Aí, nesse caso, se você chegou no dia da festa
e disse, eu não vou mais, aí realmente a empresa ela não é obrigada, não houve uma antecedência para que a empresa se organizasse e até disponibilizasse seu ingresso. Porque muitas empresas alegam, não, mas eu vendi para você, eu vou deixar de vender. A empresa não vai deixar de vender. Então, quanto mais antecedência você avisou a empresa, cancelou, e dentro desse prazo de 7 dias, quando se trata de evento fora da sua cidade, a empresa vai sim restituir, porque ela sabe que é o seu direito de consumidor. Esse entendimento envolve também a locação de veículos para ir ao local da apresentação artística? Se você adquiriu esse contrato de maneira online, você tem o direito de arrependimento. Então, houve ali antecedência de 7 dias que você firmou, você comprou esse pacote, 7 dias eu desisti, se foi que comprou online, você pode sim solicitar o cancelamento. O que é mais comum acontecer? A gente vê bastante acontecer, mudou a atração, a gente sabe que tem muita gente que tem um sonho de conhecer determinado artista, de ir para determinado show. Então, ele só vai tocar na cidade que fica daqui a 4 horas. Então, a sua família se organizou, comprou hotel, pagou hospedagem, enfim, se organizou, fez todo o planejamento. Chegou no dia, a empresa falou que o artista não ia poder ir. Não é que a empresa teve culpa pelo cancelamento, porque a gente sabe que o artista pode adoecer, pode ter um imprevisto, mas a empresa deve sim, se o consumidor exigir, deve restituir o valor e ainda, dependendo da situação, a empresa pode restituir até um valor possível de hotel, se vai que o hotel não consiga lhe devolver o dinheiro, porque existem casos que você não consegue mais cancelar. Em relação ao hotel. Exatamente. Então, você teve ali um contrato, um gasto que você teve para ir para aquele evento. Então, a empresa cancelou sem qualquer aviso prévio. Então, peraí, a empresa pode ser responsabilizada até pelo dano material que você teve com aquela festa. E como, digamos, identificar se essa reclamação vai ter efeito ou não? De início, você já consegue observar pela forma da tratativa da empresa, né? Você consegue identificar ali. E a gente fala, as empresas grandes, atualmente, elas estão mais instruídas e sabem, de fato, como gerir a situação. Uma questão de credibilidade que também Sim. vai sendo construída com o consumidor, da empresa com o consumidor. Exatamente. Agora, festas pequenas, infelizmente, Interior do estado. A gente encontra dificuldade quando eu vou organizar um evento. Aqui eu sou empresário da cidade, uma cidade pequena, vou organizar e eu vou vender os ingressos. Eu estou organizando, eu estou fazendo aqui tudo. E aí, essa pessoa que está organizando a festa, ela precisa entender que ela está assumindo o risco e que ela tem obrigações a cumprir com o consumidor. Então, cumprir que a festa realmente aconteça. Outro ponto importante, cumprir até a segurança de quem está dentro da festa. E é justamente tocar nesse assunto porque houve um show do Djavan aqui, que as pessoas ficaram temerosas. Sim, e deu uma enxurrada de ações, né? Pois é, porque tinha mais gente do que a capacidade ali. Exatamente, exatamente. O desconforto que foi, a gente recebeu diversas reclamações, e até nas redes sociais, só dava isso, assim, as pessoas comentavam muito sobre isso. Então, a frustração de quem se organizou. E contra a imagem de um artista, porque ninguém vai culpar, é no show do Djavan, não é do show de quem organizou. Exatamente. Né? Muitas vezes o Djavan não fazia ideia do que estava acontecendo. Exatamente. Então, a empresa organizadora, ela é responsável por isso. Quantas pessoas não saíram do interior, saíram de cidades próximas, desembolsaram um valor ali para um hotel, e chegou no evento, o evento foi completamente frustrante. Então, não foi 1, 2 reclamações. Então, você entende ali realmente que foi uma situação atípica e que a justiça estava ali do lado para tentar amenizar. Pois é, e a justiça agindo corretamente como age, isso significa menos problemas no decorrer dos anos ou não? Sim, as empresas elas tendem a ficar temerosas. Então, peraí, a gente tem eventos grandes aqui em Maceió que acontecem sazonalmente, que são específicos até de determinada situação, determinado período, que as empresas vão aprendendo com os anos. Então, peraí, esse erro eu já estou acostumado. E ele sabe que ele vai ter que indenizar o consumidor. Ele sabe, ele tem conhecimento disso. Então, a tendência, de fato, é que as empresas elas vão se moldando às normas. E é por isso que a gente enfatiza a importância da denúncia, a importância da reclamação. Porque o consumidor, quando ele não denuncia... E a reclamação pode ser feita em que órgãos? A gente tem o PROCON, que está aí ao lado do consumidor. Então, o PROCON tem sempre fiscalizado e atuando nessa demanda. E
a justiça, né? A gente aconselha que procure um advogado também para acionar a justiça e pleitear uma ação por dano moral ou, se for o caso, até uma ação por dano material, dependendo da circunstância. Pois bem, é uma questão que tem que estar no nível de conhecimento de todos. Sim, de todo mundo. Quanto mais a gente sabe, mais a gente faz a empresa repensar na questão. Então, a gente precisa entender que a empresa fala, eu só vou colocar as pessoas aqui, mas ela precisa ela assegurar a segurança, um ambiente saudável. Propício, né? Exatamente, para a situação ali, para que todo mundo se sinta confortável. Então, todo mundo precisa ter esse conhecimento, principalmente aí com as festas se aproximando. Pois bem, as festas constituem um momento de lazer coletivo, não é? Que outras circunstâncias são observadas nesse trabalho, tanto dos advogados quanto das instituições? A gente observa, por incrível que pareça, situações de furtos dentro Você comprou ali uma festa grande, um camarote extremamente conhecido, festas que são nacionalmente conhecidas, e aí você se vê vítima de um assalto, de uma agressão, e cadê a segurança do evento? Não pode ser desconsiderada, né? Isso não deve jamais ser desconsiderado. Inclusive, tem várias situações que o próprio Ministério Público intervém e tira satisfações. Cadê aqui a segurança? Então, a gente tem, inclusive, o apoio tanto do Ministério Público, né, quando eles fazem TAC para eventos que são a partir de 500 pessoas. Então, você tem ali o Ministério Público chega junto, ele pede o apoio da Polícia Militar. Então, há um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, onde esses órgãos eles estão todos juntos para assegurar e todo mundo ter conhecimento daquilo que vai acontecer. Agora, é importante que saiba que quando o evento é privado, é responsabilidade do organizador, e o Ministério Público está ali também como órgão fiscalizador, junto ao PROCON, para que essa empresa de segurança, que o organizador ele contrata uma empresa de segurança que tenha capacidade e condições suficientes de gerir ali a situação. É mais comum esses problemas em eventos públicos ou privados? Por incrível que pareça, a gente identifica essa situação da falha na prestação de serviço, principalmente na questão dos eventos particulares atualmente. A gente identifica por quê? Mas é fora de lógica. É porque você pagou, né, pelaquela prestação de serviço. Então, quando você paga, você tem direito a exigir muita coisa. Não que o consumidor porque esteja é anunciado, no evento. Não é? Exato, você vendeu aquele produto. Então, quando você vende um camarote e fala, o camarote é open bar, o camarote tem banheiro climatizado, o camarote comporta X pessoas. Então, essa estrutura, ela precisa estar apta para receber esse volume de pessoas. Exatamente. Quando a festa é pública e você não pagou por aquilo, cabe ao município, ao Estado, dependendo do órgão de fato, dar segurança para a população, através da polícia, enfim, guarda municipal, dependendo da situação. Pois bem. Lamento informar que estamos no final do nosso bate-papo. Algumas considerações, doutora Andressa? Agradeço a oportunidade. Eu acho que o principal e o que mais a gente orienta, o consumidor, ele precisa saber dos seus direitos e deveres. A gente ratifica sempre isso. A OAB está para auxiliar, a comissão está para auxiliar, o Sindicato dos Advogados está para auxiliar, o PROCON está aí também para prestar todo esclarecimento. Então, o consumidor, ele tem todo o apoio de diversos órgãos para sempre ter conhecimento, enfim, a gente está à disposição para todas as dúvidas possíveis. Obrigada por sua presença. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo Frente a Frente.